Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana e hoje vou fazer um resumo de como foi a aula 3 do nosso minicurso do mês de setembro, História do Brasil contado pelas inscrições urbanas, ministrado pela professora Luma Clécia. Nessa aula, começamos falando na nova república, que aconteceu a partir de 1985. Então, primeiramente, nessa fase da história, temos o presidente Sarney. Seu governo foi marcado por uma corrupção intensa. Foi criada a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma forma do poder legislativo exercer a sua função fiscalizadora. E também esse governo foi marcado por uma inflação intensa e controlada. Aqui tem uma inscrição urbana que representa esse período, podemos pensar na representação desse período, todos os corruptos, porque é uma fase, então, marcada por muita corrupção. Também nessa fase foi criada a Constituição de 1988, que é a nossa lei. O que ela definiu, essa Constituição? Definiu a tortura como um crime inafiançável, então a pessoa não podia pagar para não ser presa por ele, e insuscetível de graça ou anistia, não tinha perdão para esse tipo de crime, então ficou proibida a tortura. Também foi instituída a jornada de trabalho de 44 horas semanais, que antes não tinha estabelecido isso. Teve a criação do seguro-desemprego, que é um salário por um tempo determinado quando a pessoa fica desempregada, para que ela tenha um auxílio. A ampliação da licença maternidade para 4 meses, garantia de direito de greve dos trabalhadores, estabelecimento, então, de vários direitos coletivos individuais e a extensão do direito de voto para os analfabetos, que antes eram proibidos de votar. Depois disso, depois do Sarney veio o Collor, em 1989, que também foi marcado por uma inflação intensa. O Collor, ele confiscou o dinheiro da poupança dos brasileiros, então o dinheiro da poupança dos brasileiros simplesmente sumiu, ninguém sabe até hoje para onde que foi esse dinheiro, não teve um retorno para essas pessoas que perderam esse dinheiro. Houve muitas denúncias de corrupção. Em dezembro de 1992, por conta assim, dessa força popular que queria ele fora do poder, ele renuncia o cargo. Depois do Collor, teve o Itamar Franco, que de uma forma bem breve foi um momento, um governo que teve mais apoio, e teve o Fernando Henrique Cardoso em seguida, que estabeleceu a moeda como real, que é a que funciona até hoje. E aqui essa inscrição urbana, seu dinheiro transformado em cinza, nós podemos relacionar com esse confisco do dinheiro da poupança no período do Collor. Depois disso vem o governo Lula, ele ficou no poder entre 2003 e 2010, então foram 2 mandatos. O seu governo, ele foi marcado por uma estabilidade política e econômica. Ele desenvolveu também, esse governo, vários programas sociais. Muitas pessoas saíram da pobreza absoluta. Houve um aumento da exportação de matéria-prima, diminuição dos impostos, né? Apesar de todas essas conquistas do governo, todos esses benefícios, no primeiro mandato do Lula, houve uma crise política intensa, teve o chamado mensalão, que é uma forma de corrupção. O que era o mensalão? Eram pagamentos ilícitos, ilegais, que o governo federal usava para garantir o apoio de deputados e senadores nos votos das eleições. Aqui nessa inscrição urbana, com quantos pobres se faz um rico, né, nós podemos pensar nesses programas sociais estabelecidos pelo governo, né, para tirar as pessoas dessa pobreza, dessa extrema pobreza, tentando promover aí uma diminuição da desigualdade social.
No governo Lula também tiveram alguns acontecimentos que abalaram um pouco a economia brasileira, como a Copa do Mundo, né, que foi sediada pelo Brasil em 2010, os Jogos Militares em 2011, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas em 2015 e as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016. Então, como o Brasil ia sediar esses grandes eventos, teve a necessidade de construção de estádios e de uma infraestrutura para abrigar esses eventos. E ele foi muito criticado por isso, o governo do Lula, porque ainda estava muito em crise, apesar de ter melhorado a crise econômica, como a crise era muito intensa, ainda havia muito que investir em educação e em saúde, em moradia, né? Então ele foi muito criticado por isso, né? E aqui até tem uma inscrição urbana. Copa para quem? Nós precisamos de educação, hospitais, moradia, respeito. Alguns feitos aqui do governo Lula em relação a programas sociais, ele desenvolveu, né, o Bolsa Família em 2004, que é uma ajuda para as famílias que estavam na pobreza, uma ajuda financeira. Minha Casa Minha Vida em 2009, que é um financiamento que facilita a aquisição da casa própria. Também teve o desenvolvimento do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, em 2007, que ele servia para auxiliar o financiamento da expansão da educação básica. Em relação ao ensino superior, teve uma ampliação de bolsas de mestrado e doutorado, foi desenvolvido, estabelecido um sistema de cotas sociais e raciais. Também teve o ProUni, o Programa Universidade para Todos, em 2005, que é um financiamento estudantil para as universidades, para as faculdades particulares. E o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, que foi estabelecido em 2009, funciona até hoje, que é um sistema para ingresso em universidades federais. Também, depois disso, né, do seu mandato, recentemente, em 2018, o Lula foi preso, acusado de receber ajuda de uma empresa para reformar um triplex no Guarujá, e mesmo alegando que esse triplex não era seu, ele foi condenado a 9 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas ele acabou ficando preso 580 dias e foi solto recentemente, em novembro de 2019. Depois do governo Lula, teve o governo Dilma, ela ficou de 2010 a 2015, ela ficou um mandato inteiro. E no segundo teve o impeachment. Então, a Dilma, ela começou sua atividade política com 16 anos, agindo em oposição à ditadura militar. Ela foi a primeira mulher no cargo de presidente e até hoje a única. Ela deu continuidade às ações do Lula e aos programas que ele começou. Em 2013, tiveram alguns protestos durante o seu governo por conta da precarização das condições de vida. Aqui, as pessoas estavam mais indo às ruas protestando devido ao aumento das passagens de ônibus, do ônibus que circula nas cidades. Em 2014, então, a Dilma é reeleita. Nesse segundo governo, houve um aumento do desemprego, um crescimento da inflação, e os aliados ao governo foram diminuindo por isso. Teve, então, o impeachment da presidenta Dilma, que tiraram ela do governo, e quem assumiu foi o vice-presidente Michel Temer em 2016. E aqui uma inscrição urbana fora PT devido a esses protestos para tirar Dilma do poder. PT é Partido Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, que é o partido que a Dilma pertence. Então, o Temer assume a presidência de 2015 a 2018. O seu governo foi marcado por uma diminuição dos recursos essenciais para a saúde e para a educação. Ele também criou uma reforma trabalhista que iria flexibilizar a consolidação das leis de trabalho, que é a CLT. Isso não foi nem um pouco bom para os trabalhadores, porque permitiu que o empregador, aquele que contrata as pessoas,
não tivesse muitas responsabilidades com a segurança física dos funcionários e nem promovesse uma estabilidade dos funcionários naquele emprego. Em 2018, houve um aumento de tiroteios e mortes por violência policial, e também durante o governo Temer teve o assassinato de Marielle Franco, que foi uma vereadora. Ela era muito ativa na luta pelos direitos humanos, e esse caso não foi resolvido até hoje. Aqui tem 2 inscrições urbanas, então São Paulo falta saúde, educação, e o problema é a pichação. Pichação são aqui as inscrições urbanas. Então, para enfatizar que esse período ainda estava muito precário o investimento em saúde e educação. E aqui Marielle presente, né, que é uma frase que ficou muito conhecida depois do assassinato da Marielle, e que nos protestos, nos movimentos, nas ruas, ainda é muito comum nós vermos essa frase de Marielle presente. E recentemente temos o governo Bolsonaro, de que ele vai ficar, né, de 2019 a 2022, né, teoricamente é esse o período de gestão do governo Bolsonaro. Antes mesmo dele ser candidato, quando ele era candidato, antes mesmo dele ser presidente, ele exaltou muito a ditadura e a tortura, e até hoje tem esse tipo de discurso. Durante a sua candidatura e durante o seu governo, estão tendo muita fake news, que são as notícias falsas, para defender o governo, né, em algumas questões absurdas que ele defende, que ele fala. O Bolsonaro também tem um discurso bem preconceituoso, racista, xenófobo, que é contra as pessoas estrangeiras, machista. Está sendo um governo bem eficiente no combate à Covid-19, porque tem falta de vacinas, porque o governo não compra, e investimento em tratamento que não é comprovado cientificamente, o tratamento precoce para o Covid, que não existe isso. Então, nós estamos vivendo uma crise econômica grande, o desemprego aumenta. Ele também cortou 30% dos investimentos das universidades federais, que corresponde a 2,4 bilhões de reais, que foram bloqueados. O preço da gasolina está extremamente alto, há uma crise de energia, o que faz com que nossa conta de energia elétrica está bem cara, e a inflação só aumenta. Então, tem sido um governo bastante complicado. E aqui uma inscrição urbana que eu deixo para vocês. Ele não é contra esse governo. E aqui é o símbolo fascista que nós comentamos na aula passada, no resumo da aula passada, e um sinal de não, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo dessa aula. Foi a última do nosso minicurso de setembro. Não deixem de acompanhar o canal, de se inscrever, acompanhar os próximos vídeos. Obrigada e até a próxima!